Bom, e nessa quinta-feira temos também um analista convidado, mais uma vez, professor de Relações Internacionais, professor Danilo Porfírio. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui na Jovem Pan. Boa noite. Agradeço o convite, estou à sua disposição. Bom, professor, o senhor já conversou conosco nessa semana e a gente vê agora essa possibilidade de uma incursão na faixa de Gaza, pelo menos é o que os países ao redor vêm relatando em relação a essa possibilidade, e também essa discussão sobre o corredor humanitário para a retirada dos brasileiros que estão justamente naquele território. Eu pergunto, o senhor acha que isso pode acontecer? Eu digo, essa incursão dos militares de Israel, porque nós temos reféns lá. Como é que isso se daria, professor? A incursão é inexorável, é indiscutível. Nós temos que lembrar, e assim, sempre temos que acompanhar os atos de governo israelense, as declarações do governo e do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que dizem que vão tomar uma atitude exemplar e inédita. Até então, não é? Todas as ações que o Hamas tomava contra Israel, basicamente bombardeios ou ação, né, de soldados solitários contra Israel, eram respondidos com um enrijecimento das restrições econômicas, de acesso a bens de primeira necessidade, um estrangulamento econômico e, obviamente, bombardeios pontuais, seletivos, né, mortes, visando a morte, extermínio de lideranças específicas. Agora não. Agora, diante do que testemunhamos semana passada, a resposta deve ser exemplar. Mas antes, o que observamos é que essa cadeia de bombardeio, agora massificada por parte de Israel na região da faixa de Gaza, visa desmobilizar o Hamas, desmobilizar a própria faixa de Gaza economicamente, destruir, não é, as estruturas que sustentam, não é, a institucionalidade, vamos dizer assim, do Hamas na região, não é, gerar descrédito até da população em relação ao Hamas, diante do quê? De uma situação de extrema carestia, isso é complicado, também é arriscado, para que posteriormente as tropas entrem, invadam a região da faixa de Gaza. O problema é que a região é uma região superpopulosa. 300 quilômetros quadrados, um pouco mais, 360, com aproximadamente 2,5, 2,6 milhões de habitantes. A nossa preocupação ali é que se intensifique guerra de guerrilha. Guerra de guerrilha. Ou seja, guerra entre homem com homem. Muitas vezes com recurso de medidas surpreendentes, né? de tocaia, atos que surpreendam as forças institucionais. Eu estava até fazendo um comentário análogo em sala de aula. O meu temor é que Israel experimente um pequeno Vietnã ali, não é? A situação não vai ser fácil, tanto que o próprio Netanyahu, na sua última declaração, fala em uma guerra longa. Essa é a preocupação, uma guerra longa. Pois, por quê? Porque nós temos que identificar aonde estão o quê? Aonde estão as vítimas de sequestro, buscarmos o quê? As lideranças. O objetivo de Israel é a aniquilação do Hamas, a aniquilação da liderança do Hamas e, obviamente, o quê? Dos seus recursos. Uma coisa que eu levanto sempre, né? É uma tragédia onde os civis, tanto israelenses quanto palestinos, pagam caro, muito caro, com a vida. Só que nós temos que perceber que movimentos de insurgência não usam só os sequestrados, mas também a sua própria população como escudo. Nós temos que questionar se essas construções que foram destruídas,
civis não eram depósitos ocultos de armas ou de outros recursos. Então, esse é o grande problema. Professor Danilo Porfírio de Castro Vieira, o senhor continua conosco, o senhor vai até o fim do Jornal Jovem Pan. Até já.